O euro desvalorizou bastante nos últimos meses e atingiu a igualdade com o dólar. Mas afinal, o que é que aconteceu e que consequências é que podem vir para o futuro? O vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Espero que gostem e vamos ao vídeo. Bem, o acontecimento que tem estado na boca do mundo é exatamente o facto do euro ter igualado o dólar, ou seja, o euro durante os últimos 20 anos foi sempre superior ao dólar, mas nas últimas semanas um euro chegou mesmo a ser inferior a um dólar, coisa que não acontecia há mais de 20 anos, como eu disse anteriormente. Um título que vocês devem ver muitas vezes nas notícias é US dólar barra euro parity ou euro and dollar just parity, e basicamente é isto que esses títulos querem dizer. Desde 2002 que o euro sempre valeu mais do que o dólar, mas no dia 13 de julho o euro chegou mesmo a valer menos do que o dólar. Tal como vocês podem ver aqui no gráfico, desde aqui de janeiro de 2021, sensivelmente, que o euro foi perdendo cada vez mais força. De notar que em janeiro de 2021 um euro era igual a 1,24 dólares. O euro foi perdendo força daí em diante, até que chegámos mesmo à marca dos 99,73. Ou seja, um euro equivalia a 0,9973 dólares, inferior a 1 dólar. Como também podemos ver aqui, o euro não atingia esta paridade com o dólar desde meados de 2002, sendo que chegou ainda a atingir o valor de 1,60 cada euro que nós tínhamos. Mas o que é que aconteceu afinal e quais são as consequências que podem vir para o futuro? Um macrostrategist da Wells Fargo, numa entrevista, disse exatamente que o que pode ter originado tudo isto, entre outras coisas, foram aspectos como, por exemplo, o medo de uma recessão iminente na Europa, o que fez com que os investidores retirassem os seus investimentos em euro e os passassem para dólar, ou seja, o euro começou a perder força e o dólar começou a ganhar força, e fizeram isto para se conseguirem proteger exatamente contra essa recessão quase inevitável que iria ou irá abalar a Europa. Por outro lado, temos a crise energética proveniente do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e o corte no fornecimento do gás e do petróleo acelerou imenso esta tendência de queda do euro. Por último, temos a enorme disparidade entre as políticas de combate à inflação por parte do Banco Central Europeu e por parte da Reserva Federal Americana. Enquanto que o Fed, a Reserva Federal Americana, está a combater a inflação de forma muito agressiva para conseguir regular o mais rapidamente possível a sua economia, o Banco Central Europeu, o BCE, está a ser muito mais passivo e está a demorar muito mais tempo a tomar medidas para combater a inflação, que tanto se faz sentir nos Estados Unidos como também se faz sentir na Europa. E essa agressividade por parte da Reserva Americana foi vista com muito bons olhos por parte dos investidores, porque nota-se que o Fed está a tentar muito mais combater a inflação americana do que o Banco Central Europeu está a tentar combater a inflação na União Europeia. O que é que esta enorme disparidade, esta enorme diferença de políticas está a gerar? Uma enorme diferença também nas taxas de juros das obrigações do Estado. Enquanto que o Fed, a Reserva Federal Americana, está a aumentar cada vez mais as suas taxas de juros, as taxas de juros das suas obrigações, o Banco Central Europeu não está a aumentar de forma muito mais passiva, de forma muito mais lenta, ou seja, as obrigações do Estado americano passam a ser muito mais atrativas para os investidores do que as obrigações da União Europeia ou até obrigações de países individuais que façam parte da União Europeia. E que consequências é que pode advir exatamente desta paridade entre o euro e o dólar? Com o euro a perder e o dólar a ganhar cada vez mais força, multinacionais e grandes exportadores dos Estados Unidos, ou seja, exportadores que exportem produtos da União Europeia para os Estados Unidos da América, podem sofrer bastante. Porquê? Porque, por exemplo, um grande exportador vai ter de despender muito mais euros para exportar a sua mercadoria para os Estados Unidos, porque o euro está muito mais fraco do que o que estava há 2 anos atrás. Por exemplo, para exportar a sua mercadoria para os Estados Unidos diziam, ok, o custo é $1 milhão. Tudo muito bem, $1 milhão há 2 anos atrás eram 700 mil euros, 800 mil euros. Mas agora, os Estados Unidos dizem a mesma coisa, o custo é $1 milhão. Mas $1 milhão agora já não são 700, 800 mil euros, são sim $1 milhão. Ou seja, a diferença é muito grande e isso vai sentir-se bastante nas contas e nas margens destes grandes exportadores. No que respeita a multinacionais, por exemplo, uma multinacional americana que recebia dinheiro da Europa em euros, ok? Há 2 anos, se recebesse $1 milhão, esse $1 milhão era $1 milhão e 100 mil ou $1 milhão e 200 mil.
Neste momento, esse milhão de euros que essas multinacionais vão receber da Europa são exatamente 1 milhão de dólares. Ou seja, na prática, eles perderam ali 100, 200 mil dólares só e apenas pela diferença de câmbio da moeda. E mais uma vez, isso vai sentir-se muito também nas contas da empresa, nas margens, nos lucros, etc. Ou seja, para resumir, isto pode ter impactos muito fortes em empresas americanas numa primeira mão, na medida em que as receitas que eles vão receber em euros vindas da Europa vão valer muito menos, ok? Mas por um lado também acaba por ser bom para as empresas americanas porque a sua moeda nativa vai valer mais, ok? Ou seja, da mesma forma que uma receita de 1 milhão de euros agora vale menos do que valia há 2 anos, um custo de 1 milhão de euros também vai custar-lhes menos dólares do que custaria há 2 anos atrás. Ou seja, tem uma parte má, mas também tem uma parte boa do ponto de vista do custo das suas operações. O mesmo acontece com os exportadores europeus que queiram exportar para a América, porque o custo que eles irão ter para exportar essa mercadoria em euros vai ser muito superior ao que era há 2 anos atrás. Mas pronto, isso em primeira instância é uma das consequências que poderá vir desta paridade entre o euro e o dólar. Por exemplo, olhando para o lado do turismo, provavelmente a Europa vai ter muito mais americanos a virem de férias para a Europa, ok? Porque o estilo de vida, digamos assim, cá vai ser mais barato para eles. Antigamente eles usavam 10 mil dólares e cá era 8 mil euros ou 7 mil euros. Agora eles usam 10 mil dólares e cá são 10 mil euros. Ou seja, para eles vai ser mais fácil vir de férias para a Europa. Por isso, do ponto de vista do turismo, é capaz de subir um pouco na Europa. Portugal, Espanha, França, etc. E pronto, este é o vídeo de hoje. Isto foi o que aconteceu e as consequências que podem advir desta paridade entre o euro e o dólar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de subscrever, dar like e ativar o sininho. Tem na descrição as minhas redes sociais todas, ok? Se me quiserem contactar ou ver o meu conteúdo, o meu Instagram, TikTok, etc. Por hoje é tudo. Mais uma vez espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo.